Olá, oitavo ano, professora Larissa. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre sujeito e predicado. Nosso primeiro vídeo vai ser um vídeo de revisão desses conceitos que a gente já tem visto aí nas aulas passadas, nas 2 últimas semanas. Vamos lá? Primeiro, fixar aí as ideias de sujeito e de predicado, né? Esses dois elementos que compõem a estrutura, as estruturas aí dos nossos enunciados, e que é importante que a gente tenha claro em mente, né, o que é um sujeito, o que é um predicado, para que a gente possa compreender melhor o funcionamento das nossas sentenças dentro da nossa língua portuguesa. Primeiro, sujeito. O que é o sujeito, galera? Sujeito é o ser sobre o qual, né, recai a ação, enquanto que o predicado é o que se declara a respeito desse sujeito, beleza? Olha aí, no exemplo que eu tenho aqui, ó, Tunico mora no interior de São Paulo. Como que eu faço para identificar com mais facilidade o sujeito? Se a gente sabe que o sujeito, ele sempre está em concordância com o verbo, eu pergunto para o verbo, quem mora no interior de São Paulo? Tunico. Então eu sei que o sujeito é Tunico e o predicado é tudo aquilo que eu vou declarar acerca de Tunico, né? Mora no interior de São Paulo. E aí nós temos os tipos de sujeito, beleza? Temos o sujeito simples, o sujeito composto, o indeterminado, o oculto e o inexistente, que é a oração sem sujeito. Sujeito simples, galera, é quando eu tenho apenas um núcleo, certo? Por exemplo, a linda mulher chegou cedo. Nesse caso, eu faço a pergunta para o verbo novamente. Quem chegou cedo? A linda mulher. Núcleo desse sujeito, mulher. Só tenho um núcleo, né? Um único substantivo aí, a palavra mulher. Então, nesse caso, sujeito simples. Olha o exemplo de baixo. O menino e a menina chegaram, né? Nesse caso aí, eu tenho 2 núcleos, o menino e a menina. Quem chegaram? O menino e a menina. 2 núcleos, portanto, um sujeito composto. Indeterminado é aquele que a gente não consegue determinar. Por exemplo, chegaram cedo à festa. Quem chegaram, né? Eles quem? Eu não consigo determinar. É quando eu conto a fofoca, né? Eu conto um milagre ali, mas eu não digo o nome do santo. Temos ainda o elíptico ou o oculto, que eu gosto de chamar, eu sempre falo para vocês que cai normalmente como desinicial nos concursos. Chegamos cedo à festa. Quem chegamos? Faz a pergunta para o verbo. Nós chegamos. Através da desinência do verbo chegar, eu consigo entender que quem chegamos fomos nós. Beleza? E por último, o inexistente, né? Oração sem sujeito. Olha lá, quando que normalmente a gente tem sujeito inexistente? Primeiro, fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Depois, o verbo haver no sentido de existir ou o verbo fazer com ideia de tempo decorrido. Por exemplo, havia muitas pessoas lá e faz 2 anos, sei lá, que não vejo, por exemplo. Tá certo? Predicado, já falamos sobre o sujeito, né, que é o ser sobre o qual a gente fala algo, sobre o qual a gente anuncia algo dentro da sentença, e o predicado. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. O predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando sempre em número e pessoa com ele. E aí, nesse caso, nós temos aí 3 tipos possíveis de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Primeiro, predicado verbal. É um tipo de predicado que tem como núcleo o quê? Um verbo ou uma locução verbal, certo? Que transmite a ideia de ação. Então, se eu tenho um verbo de ação nesse predicado, eu vou chamar de predicado verbal. Agora, se eu tenho um verbo de ligação, o que é um verbo de ligação, Larissa? É aquele verbo que vai ligar o sujeito a uma característica ou estado. Ele não transmite a ideia de uma ação em si. Ele está ali somente para ligar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, a uma qualidade desse sujeito. Então, olha aí, a definição que eu trago para vocês. É aquele cujo núcleo é representado por um nome, que é o quê? O predicativo. Eu tenho sujeito, olha a estrutura, sujeito, verbo de ligação e o predicativo. Quem passa a ser o núcleo desse predicado é esse predicativo, é um nome, né, que vai indicar um estado ou uma qualidade do sujeito. E aí, nesse caso, predicado nominal. E por último aí, predicado verbo nominal, tá? Que é quando eu tenho os dois, né? Possui um núcleo, que é um verbo de ação,
e também um nome. Possui um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, indica uma ação ou uma atividade do sujeito e uma qualidade, tá certo? Vamos lá, olha só os exemplos que eu trago aí para vocês. Primeiro, predicado verbal. Eu tenho aí, a mulher comprou uma bolsa rosa. Nesse caso, quem comprou uma bolsa rosa? Eu pergunto aí ao sujeito, pergunto aí ao verbo, a mulher. Então, a mulher é o sujeito dessa oração. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu sei que esse verbo é um verbo que pede complemento, ele transita, né? Ele precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. Então, ele é um verbo transitivo. Como esse complemento, ele não traz uma preposição, ele não é precedido por uma preposição, eu vou chamar esse complemento de complemento direto, tá? É um objeto direto. Logo, como eu tenho aqui, ó, o núcleo dele, é um verbo de ação, predicado verbal. Olha a diferença do predicado nominal. O rei, sujeito, ficou desesperado. Então, vamos lá. Quais são os principais verbos que a gente sabe que atuam como verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, ir, vir. Só tenham atenção no seguinte, esses verbos, eles são os principais verbos de ligação quando eles estão ligando o sujeito a uma característica ou estado. Se eles não estiverem fazendo isso, eles não estarão aí atuando como verbo de ligação. Nesse caso, o rei, sujeito, ficou, verbo de ligação, e desesperado, né? É um predicativo desse sujeito, é uma qualidade, né? É o estado que ele ficou. Então, nesse caso, como o núcleo é esse nome aí, ó, desesperado, eu tenho um predicado nominal. Da mesma forma, as uvas viraram peças de ouro. As uvas, sujeito, viraram verbo de ligação e peças de ouro, predicativo desse sujeito. Mais uma vez eu tenho um predicado nominal. E para a gente fechar esse videozinho aqui, olha, predicado verbo nominal. Olha o exemplo que eu trago aí para vocês. Juliana partiu feliz. Juliana, sujeito, certo? Partiu um verbo de ação, certo? Um verbo intransitivo. E feliz é um modo como a Juliana partiu. Nesse caso, eu tenho dois núcleos, um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, portanto, um predicado verbo nominal. Tenho mais dois exemplos aí embaixo, olha lá. Carla deixou sua irmã curiosa. Carla, sujeito, deixou o verbo transitivo direto porque pede um complemento direto. Deixou o quê? A sua irmã. Curiosa foi a forma como a sua irmã, esse objeto, ficou. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto, que é um verbo de ação, mais um predicativo do objeto, porque se refere ao objeto e não ao sujeito. Mais uma vez, predicado nominal. E para fechar, Paula recebeu feliz o prêmio. Paula, sujeito, recebeu verbo transitivo direto, feliz, né? Que é a característica com a qual Paula recebeu o prêmio. Então, eu tenho aí mais uma vez um predicado verbo nominal. Sujeito, verbo de ação, mais um predicativo do sujeito. Tá certo? É isso, galera. Então, até a próxima. Um beijo e até lá!